Muito bem, estamos aí na semana da Páscoa, muita gente aí comprando ovo de Páscoa, chocolate. É um tempo de comunhão entre as famílias, mas nós sabemos que o verdadeiro sentido da Páscoa foi exatamente o preço pago por Jesus na cruz. O preço que foi pago para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Isso aqui é fundamental. Tem muita gente que joga o foco do preço pago por Jesus na cruz na eternidade, na vida eterna. E não se dá conta de que esse preço foi pago para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, porque Deus quer se relacionar conosco. Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Deus nos criou porque Ele quer ser feliz conosco, com a nossa felicidade. Isso muda muita coisa na nossa perspectiva. Tem muita gente se relacionando com Jesus porque tem medo do inferno. Essa semana, domingo passado, terminou aqui o culto, e eu vesti aquela roupa esquisita, botei uma mochila para conversar com as crianças ali, como se eu fosse um peregrino. Terminou o culto, o irmão que estava ali, Herodan, disse: pastor, a sua mochila não é a mochila do peregrino. Eu falei: é sim, a mochila do peregrino. Disse: não, a mochila do peregrino é muito maior do que essa. Eu falei: mas que peregrino você está se referindo? Ele disse: não, do filme O Peregrino. Eu falei: que filme é esse? Aí cheguei em casa, fui procurar o filme O Peregrino. A mochila dele é enorme. E eu comecei a assistir 1h e 48 minutos de filme. Filme precioso, lindíssimo. Alguém já viu esse filme? Eu publiquei lá nos avisos dos grupos da igreja. No YouTube, você pode assistir o filme. O filme é extraordinário. Você já viu, Juan? Que filme extraordinário, eu fiquei encantado com o filme. Pronto. Mas o filme é interessantíssimo porque o peregrino começa a ter encontro com a vaidade, tem um encontro com a hipocrisia, tem um encontro... É lindo, lindo, lindo. É um filme antigo, mas extremamente adequado para o que nós estamos estudando. A nossa jornada como peregrino aqui na Terra, nós estamos caminhando uma caminhada de comunhão com Deus, mas isso teve um preço. Isso não foi de graça, é graça para a gente. Nós não fazemos nada para termos essa comunhão com Deus, mas há um preço caríssimo que foi pago. Por isso, quem está lendo o devocional, o título da lição de hoje, do devocional de hoje, é exatamente o preço que foi pago. E o texto utilizado é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19, quando o apóstolo Pedro vai dizendo assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis. O que é uma coisa corruptível? É uma coisa que tem pouco valor, que não é perene, que não é estabelecido, que não é prolongado. Não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. E tem gente que entrega a vida a Jesus, tem a salvação, mas continua com uma vã maneira de viver. Por isso que o foco que eu tenho tentado trazer é exatamente: Jesus nos salvou porque Deus quer caminhar com a gente, viver com a gente, se alegrar conosco. Mas tem muita gente que entrega a sua vida a Jesus com medo do inferno, garantindo o céu, mas continua com a maneira de viver vã, religiosa. Então, foi
pago um preço caro, mais caro do que prata ou ouro, para nos resgatar dessa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais. E a gente recebe dos nossos pais algumas heranças. E o pecado nós recebemos dos nossos pais. Talvez as crianças comecem a olhar para os pais hoje com um olhar de acusação. Quer dizer, então, que o pecado que eu tenho foi porque eu recebi dos meus pais. Mas os seus pais também receberam essa herança dos avós. Os avós receberam essa herança dos bisavós. E assim por diante até chegar no primeiro homem, no primeiro Adão. Então essa é uma herança que vem passando de Adão até quando Jesus vier resgatar a sua igreja. Então, essa vã maneira de viver é uma herança recebida pelos nossos pais. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, nós fomos libertados. E aí a gente sabe que a história do cordeiro nasce na libertação do povo do Egito. O povo, na noite que antecedeu a saída do Egito, quando Faraó iria ser obrigado a libertar o povo, foi dada a instrução de pegar um cordeiro sem defeito. E esse cordeiro sem defeito seria sacrificado. E a instrução dada ao povo de Israel é que o sangue do cordeiro fosse colocado nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passasse naquela noite, onde tivesse o sangue do cordeiro, a morte não chegava. Onde tinha o sangue do cordeiro, a morte passava por cima. Naquela mesma ocasião foi dada a instrução da primeira Páscoa. E ali eles tinham que comer pão sem fermento, ervas amargas e o cordeiro pascal. Então, quando a gente olha para esse texto do devocional de hoje, e a gente vai perceber que nós fomos resgatados por um preço altíssimo, isso pode induzir alguns a viver uma vida de vaidade. Uma vida que, de alguma forma, comunica para quem não tem a compreensão desse preço do sacrifício, como se a gente fosse alguma coisa. Me respeite, me valorize, porque foi o sangue do Cordeiro, foi um sangue, eu fui comprado por um sangue mais poderoso do que ouro e do que prata. Eu sou filho do rei. Eu sou cabeça, não sou cauda. E muita gente envereda aqui em uma atmosfera de vaidade, de orgulho, de superioridade sobre os demais. Alguns se acham mais do que os outros. Inclusive, aqueles que não são evangélicos não gostam muito dos evangélicos, regra geral, porque os evangélicos dizem que são salvos e os outros não. É como se houvesse uma soberba na hora de comunicar o sacrifício precioso que nos comprou. Por isso, precisamos sempre estar sendo lembrados de nossa fragilidade. Sempre estarmos sendo lembrados das nossas limitações. Por isso que o grande apóstolo Paulo, quando ele diz assim, que eu sou o maior dos pecadores, quando ele diz assim, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, ele sempre está lembrando que ele, sem a graça de Deus, ele está perdido, quebrado, não há valor. E parece que Paulo se preocupa com isso com a igreja, as primeiras igrejas lá naquela ocasião. Por exemplo, se você pega o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7,
Aqui Paulo traz uma instrução dizendo assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro. Existe uma coisa preciosa, valorosa, em algo frágil, algo que não tem valor em si mesmo. O valor do vaso de barro não está no vaso. O valor que Paulo aponta aqui em 2 Coríntios tem a ver com a essência que está dentro do vaso. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, comprado por um preço mais caro do que ouro e prata, provém de Deus e não de nós mesmos. E a gente às vezes pode achar que há em nós algo de valor, há em nós algo que nos torna diferenciados dos demais. E eu me lembro daquele jovem rico que se aproxima de Jesus e disse: bom mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? E Jesus parece que é meio grosseiro com ele, diz assim: por que me chamas bom? Bom só existe um, que é Deus o Pai. O cara chega com bajulação, como muitos de nós costumamos chegar, bajulando. E bajula Jesus, e Jesus dá um fora, dizendo que não existe ninguém bom. Bom é só Deus. E aquele jovem quer demonstrar ter valor em si mesmo. E quando Jesus diz assim: olha, você conhece a lei e os profetas? Conheço. Conhece os mandamentos? Conheço. E aí ele coloca a arrogância para fora. Lembra disso? Conheço e os cumpro desde a minha infância. Eu tive a alegria de nunca me desviar de Jesus, nunca me desviar da igreja de Jesus. Eu tive a alegria de nunca experimentar as coisas do mundo. Como isso contribuiu para eu viver a vida que hoje vivo. E eu poderia dizer, como aquele jovem rico: eu conheço e as cumpro desde a minha infância. E aí Jesus disse: então tá bom, vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Quero ver se você tem vivido isso mesmo desde a sua infância. Porque vir à igreja, frequentar a igreja, participar das reuniões da igreja, desde a infância, não faz de ninguém uma nova criatura. Não faz de ninguém um novo ser. Reconhecer ser pecador faz de alguém a necessidade de receber Jesus. Mesmo nascido na igreja, criado na igreja, eu precisei entender que eu preciso nascer de novo. Porque essa herança foi passada de pai para filho até chegar aqui em nós. Mas isso não é elemento para eu me vangloriar. Por isso que é como se fosse algo precioso dentro de um vaso de barro. E como vaso de barro, estamos sujeitos às pressões. Quando a gente compra uma coisa valiosa que quebra, por exemplo, para viajar, eu já comprei vasos bonitos, já ganhei. Nessas viagens que eu fazia pelo Brasil afora, o pessoal sempre me dava alguma coisa preciosa. Teve um dia que no Rio de Janeiro veio, um cara trouxe lá de Belém do Pará um negócio pesado, todo, e trouxe para mim com muita alegria. Eu recebi no Rio de Janeiro aquilo lá. Expressei minha gratidão, mas eu não podia trazer, porque eu não tinha mala para trazer. A minha mala é aquela que vai em cima. Eu não podia botar aquilo em uma sacola, porque aquilo era grande, era pesado. Eu deixei lá, passou quase o mandato inteiro, lá no Rio de Janeiro.
Daqui um dia eu me preparei para trazer. Aí trouxe um vaso bonito e tal, consegui trazer sem quebrar. Para isso eu tive que colocar papel bolha, colocar jornal. É um trabalho, porque é muito sensível. Só que nós somos mais sensíveis do que um vaso de barro. Se um vaso de barro encostar assim no fogão quente, não acontece nada. Mas se sua mão encostar no fogão quente, queima. Se uma folha de papel passar assim no vaso de barro, não acontece nada. Mas passou aqui na minha pele, corta. Nós somos mais frágeis e mais sensíveis do que a gente imagina. Olhamos, muitas vezes, para nós, nos sentimos gigantes. Por isso que quando Paulo está falando que temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que tudo vem de Deus, para mostrar que esse poder não vem de nós mesmos, aí ele começa a falar uma das frases mais lindas que eu guardo comigo. Assim, de todos os lados somos pressionados, perplexos, perseguidos, abatidos. E aqui me parece que quando Paulo escreve esse texto, Paulo não está reluzente, Paulo não está para cima, Paulo não está eufórico. Um amigo meu, psiquiatra, diz que quando Paulo escreveu esse texto, ele estava deprimido. E a versão que eu usei é uma versão diferente, a versão que eu memorizei assim: em tudo nós somos. Em tudo somos atribulados, abatidos. É alguém que está deprê, para baixo. É alguém que está depressivo, deprimido. E aí Paulo tenta mostrar para os cristãos que se de todos os lados somos pressionados, não, porém, somos desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que não existe vida cristã sem dor. Vida cristã sem dor é ilusão. Eu vou ser um pouco mais forte. Vida cristã sem dor é bruxaria. É. Algumas teologias aí que você não pode ter dor, você não pode ficar doente. Essas teologias, elas não vêm de Deus, é para afastar as pessoas da humanidade e, consequentemente, da graça de Deus. Por isso Jesus está dizendo que eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Não existe vida cristã onde você só surfa na onda. Por isso que ele vai dizendo de todos os lados, nós sofremos. Enquanto estivermos aqui neste mundo, vamos enfrentar adversidades. E o filme que eu queria que vocês assistissem, até botei lá, vai nos mostrar isso. A caminhada do cristão é uma caminhada de provação, de tribulação. Essa ideia de que a gente vive um céu aqui é ilusão. Podemos até ter tudo ajustado. Posso estar com minha saúde zerada, minha família bem, minha situação econômica regulada, ajustada, mas ainda assim vai ter um determinado dia que de uma hora para outra meu olho vai inchar. O irmão estava aqui animado para fazer o estudo bíblico, de repente o olho começou a inchar.
E foi embora. Uma febre que vem, que vai, que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Estava tudo bem, de repente me deu um mal-estar. Eu estava nos pequenos grupos. Gente, nos pequenos grupos acontecem coisas extraordinárias. Eu descobri que tem uma família aqui em casa que cria uma cobra. Gente, é inacreditável. O nome da cobra é Stallone. Agora, veja o nome, veja a raça da cobra. Eu não sei se raça tem cobra, se cobra tem raça. A espécie da cobra. Uma jiboia. A jiboia, ela cresce não sei quantos metros, gente. A jiboia, ela aperta você, quebra seus ossos e depois te engole, sem te mastigar. Que família linda, precisa ver a alegria da família. Deus me livre. E a felicidade. Ela trocou de pele. Lógico, nós estamos falando de uma pessoa que é formada, é uma bióloga, tá? Tem formação. Mas eu falei, essa cobra vai crescer. Então você tem que alimentar essa cobra com ração, para ela não comer carne. Se ela comer carne, ela vai aprender que um dia vai comer você. Não, mas eu dou ratinho para ela. Congelado. Vocês estão sabendo tudo isso? Mas você conhece essa pessoa aqui? Não. Eu fiquei escandalizado no pequeno grupo. No ano passado. Eu fiquei perplexo. Tem pedigree. Mas não desesperado. Então, quando a gente vai perceber que está tudo bem, sempre acontece alguma coisa que nos tira a alegria. Está tudo bem, mas sempre tem uma coisinha que nos desestabiliza. Por isso o apóstolo Paulo vai falando que enquanto vivermos nesse mundo, nós vamos ter que enfrentar situações difíceis. Agora, de acordo com Paulo, como um vaso de barro, como eu e você, consegue passar pelas aflições sem nos permitir ser destruído? Porque quando um vaso cai, eu fui criado no interior da Bahia, naquela época tinha os potes. Você sabe o que é pote? Talha. Então tinha aqueles potes de água, porque não tinha caixa d'água, tinha talhas, potes de água. A gente tudo pequeno para pegar água, para lavar prato, pegar água para levar não sei para onde, para dar descarga. Às vezes a água estava tão baixa, a gente se pendurava no pote para pegar. E eu sempre fui um menino muito abençoado, muito cheio de energia, muito agitado. E eu, então, me pendurava naqueles potes grandes assim, botava a caneca lá, o pote, puf, virava. Quando virava, quebrava. Eu devo ter quebrado uns, não sei dizer quantos potes. E minha mãe ficava braba. Eu já falei, não sei o quê. Quando, de vez em quando, eu não levava uma surra, porque quebrava pote. Até um dia desse, se vocês chegassem aqui há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ia ter um filtro de barro ali na cozinha. Meu filtro de barro, só tomava água daquele filtro. Mas quando eu era criança, estava vazio, eu fazia assim para poder pegar aquele restinho de água. Quantos filtros eu quebrei? Puf. Moringa. O nome aqui também é moringa. Botava água assim, aí botava ali, escorregou, qualquer quedinha quebrava. Presta atenção aqui o que eu estou querendo dizer.
Nós somos mais vulneráveis e mais frágeis do que o vaso de barro. Lembra do papel que corta? Então corta lá. Como é que a gente consegue viver em um mundo de aflições sem se espedaçar, sem se quebrar todo? E aí esse texto nos ensina que Jesus veio a esse mundo para nos ensinar a sermos fortalecidos por Deus. Nós somos fortalecidos por Deus de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. O que é que me anima? É Deus. Essa história de legendários aí, a gente pode ver que não há espaço para o desânimo. Hein? Aqui nós estamos cheios de legendários aqui. Só tem aqui 4 pessoas, homens, o resto todos são legendários. Hoje eu almocei com um colega pastor. Se você foi no legendário, eu falei, fui, você precisa ir, juvenil. Deus me livre, falei, cara, você precisa ir. É mesmo, pastor? Então eu vou. Cara, juvenil, gente, é mais velho do que eu, mais barrigudo do que eu. Vou parar por aqui, senão ele vai ficar chateado. Será que eu consigo? Eu falei, consegue. E uma das lições que a gente aprende é que nós não nos desanimamos. Por quê? Porque Deus nos anima. Deus nos anima. Quando o texto deixa bem claro que somos pressionados, mas não desanimados, porque Deus nos fortalece. Você pode estar sendo pressionado de todos os lados, mas se você é um vaso de barro que abriga o tesouro do Evangelho, você não desanima. Porque o Evangelho te fortalece. O Evangelho é o poder de Deus. E a gente, quando estudou lá no seminário, a gente viu que o Evangelho é o dínamos. É o poder de Deus. É o power. É a energia, é a força. O Evangelho nos mantém animados, fortalecidos. E aí as pressões que a gente vai sofrer não nos sucumbirá. Por isso Isaías, no texto 41, versículo 13, diz: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Essa palavra, não tema. Eu estou ansioso para pregar um sermão aqui, que não tive ainda a oportunidade por causa da campanha. Assim que acabar a campanha, domingo à noite, primeiro sermão tem a ver com o temor. Porque se tem uma coisa que pode fazer derrotar um gigante, é o medo. Pessoas muito fortes se entregam quando tem medo. Deus, diz o texto, segura a gente com a mão direita e diz, não tema. Então é Deus quem nos fortalece. Segunda coisa que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar é que nós devemos encontrar esperança em Deus e não em outras coisas. Ficamos perplexos, mas não desesperançados. Desesperados é a forma condensada de desesperançados. A pior coisa do mundo é alguém que não tem esperança. Não tem esperança de que um dia essa situação vai passar, de que um dia isso vai mudar. Não tem esperança que um dia fulano vai se converter, fulano... Nós estamos vivendo um momento muito gostoso aqui na igreja, na classe de novos membros. A gente estava lá com dois casais,
que já se separaram e já casaram de novo com a mesma mulher, né? Com o mesmo marido. Coisa linda. E eu estava dizendo, nós temos hoje 7 casais aqui na igreja que se separaram, se divorciaram, foram viver outras vidas e agora voltaram e estão vindo. É tudo para cá. 7. Você só foi o seu testemunho. Dá que Deus mandou para cá. Estou com 7 casais aqui que já foram separados, agora se reconciliaram e estão voltando. Glória a Deus. Não tinha esperança de que o cara ia mudar, e Deus muda o cara. E quando Deus muda o cara, vale a pena. Não tinha esperança que a mulher ia mudar. Olha, a Bíblia diz que quem casa com uma mulher rixosa, Provérbios. Olha, quem casa com uma mulher rixosa, não é Provérbios? Pega pesado. Gente, não tem nada pior. Eu não sei direito essa história, porque eu não sou casado com uma mulher rixosa. Mas quem é, e eu atendo no gabinete, pastor, o senhor não faz ideia do que é essa mulher. Eu falei, eu sei, querido, fique em paz. Vamos orar para Deus mudar esse negócio. E a mulher chega, reclama, o marido é um santo homem. O marido é um santo homem. E a mulher reclama. O cara ajuda em casa, o cara trabalha fora, o cara cozinha, o cara lava roupa, o cara dá presente para essa mulher. Esse cara não sabe o que fazer para agradar a mulher e a mulher nunca está contente. Às vezes eu tenho vontade de assim, cara, Deus, só Deus para mudar a sua sorte, porque realmente você... Mas não posso, eu sou pastor, não posso falar essas coisas. Rapaz, a mulher reclama porque o cara vai jogar bola uma vez por semana. Eu falei, você queria que ele fosse igual alguns que eu conheço aqui, que vai todo dia no boteco? E tem alguns caras que reclamam de algumas mulheres que são umas verdadeiras anjos, se é que existe sexo para os anjos. Uma santa mulher. E o cara reclama, porque não tem esperança de mudança. Aí Deus vem com o seu poder, muda. Quando muda, o cara diz, é essa aí que eu queria tanto, e aí vai correr atrás. E então, Deus nos leva a encontrarmos esperança nele. Porque se não for Deus, não tem mudança não. O cara não vale nada, se Deus não entrar na vida dele, não vai mudar. Porque só Deus pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É só Deus que faz isso. Só Deus que pode pegar uma mulher rixosa, que a Bíblia diz que é pior do que goteira, e transformar aquela mulher em uma bênção. Só Deus pode resolver situações. Paulo sabia de onde vinha a sabedoria para tomar decisões corretas em tempo de sofrimento. De onde vem a sabedoria? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É de Deus que vem a sabedoria. Paulo não permitia que a perplexidade diante dos ventos contrários deixasse sua vida vulnerável. Venha ventos contrários, e Paulo tem então a resistência no Senhor. Sua esperança estava firmada em Deus. O salmista faz a seguinte declaração no Salmo 62, versículo 5. Descansa somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Tem muita gente colocando esperança no pastor. Está errado. Colocando esperança no líder. Está errado. Colocando esperança no emprego, perde o emprego, dançou. Tem gente colocando esperança no pai, o pai morreu, acabou. Esperança na mãe, esperança na poupança, no dinheiro, no crédito, na inteligência. Você já viu um cara extremamente inteligente que perdeu a memória, não sabe de nada, nem falar direito, nem comer, sabe? Já viu gente que pôs sua esperança na sua habilidade, perdeu a habilidade. O cara teve um AVC, já era.
Por isso o salmista vai dizendo: descansa somente em Deus, ó minha alma, porque dele vem a minha esperança. Minha esperança está no Senhor. Por isso que a gente diz: enquanto a vida é esperança, e para nós cristãos sempre haverá vida. Logo, o peregrino tem um encontro com a esperança. É bonito demais esse filme, viu? Vale a pena ver. Esse texto de Paulo nos ensina que nós somos amparados por Deus. O texto deixa bem claro: somos perseguidos, mas não abandonados. A Bíblia vai falando que Deus não nos abandona. Certa vez conversei com uma mulher que tinha um problema sério com o pai. O pai doente. E quem tem um pai doente sabe que o pai não entrega, não corresponde. O pai tinha uma limitação, então ela tinha um problema sério, porque ela não queria que o pai fosse o que fosse, mas o pai não tinha culpa de ser o que era. O pai era doente. E essa pessoa tem um problema sério com Deus, porque Deus é pai. E aí eu disse: você sabia que a Bíblia apresenta Deus também como uma grande mãe? Não. Aonde que Deus é apresentado como uma grande mãe? Primeiro, na Trindade. Trindade simboliza uma comunidade, uma pluralidade, um só Deus. Mas nós temos um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Depois, a Bíblia apresenta Deus como uma mãe, como diz assim: qual criança desmamada, tal é minha alma para contigo, ó Deus. Às vezes a gente vê a criança querendo mamar no pai. E já vi criança bebê, começa a procurar. Eu gosto de segurar a criança, às vezes a criança está aqui e começa a virar para cá. Só, minha filha, aqui não vai ter nada, eu já dou para a mãe. Como a criança desmamada, assim é minha alma para contigo, ó Deus. Deus se apresenta ali como mãe. Jesus chora olhando para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de acolher você como uma grande mãe galinha, né? Uma grande mãe galinha que pega os filhotinhos e põe embaixo das suas asas. Uma figura materna. A pessoa olhou para mim assim, eu nunca tinha percebido. Eu falei: então, se você tem dificuldade de ver Jesus, ver Deus como um pai, enxergue Deus como uma grande mãe. Porque Ele nos ampara em toda circunstância, ainda que aos olhos humanos Paulo fosse incapaz de perceber o amparo do Senhor por causa da perseguição que ele sofria. Ele não se movia pelo que ele estava vendo, mas em quem ele estava crendo. E isso faz a diferença. Você é alguém que se move pelo que você está vendo ou pelo que você está crendo? Precisa crer. Precisa crer. A fé de Paulo o levava a considerar o cuidado, a provisão, o amparo de Deus diante das perseguições. E ele sabia que ele iria morrer perseguido. Hoje não, hoje a gente vive muito bem aqui nesse país. A gente morre de velhice, ou morre de morte matada, ou de morte morrida, como já dizia Ariano Suassuna. A gente morre de velhice, morre porque algo parou de funcionar, porque a gente abusou de um negócio, a gente não cuidou disso, daquilo. Os apóstolos, todos eles morreram por
perseguição ao cristianismo. Tem muita gente aí que reclama da vida. A palavra de Deus nos diz assim, olha, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema. Novamente a palavra temor aparece. Pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Não diz que a água vai deixar de existir. Isso aqui é interessante. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Deus promete presença conosco. E presença conosco é tudo o que a gente precisa. Podemos nos queimar. Aquela palavra lá dos meninos, quando foram colocados na fornalha de fogo. Fica sabendo, ó rei, que o nosso Deus vai nos livrar. E ainda que Ele não livre, ainda assim, nós o adoraremos. Ou seja, não é troca, não é barganha. Não é pelo que Deus faz ou deixa de fazer, é pelo que Deus é. Isso faz toda a diferença. A gente louva a Deus, muitas vezes pelo bem que recebemos, mas Deus está nos convidando a caminhar com Ele, vivermos para a glória dEle, onde Ele se relaciona conosco. Em meio às tribulações, o Senhor está conosco. E Paulo está nos ensinando, nos mostrando que nós somos restaurados por Deus. Abatidos, mas não destruídos. Você pode estar sendo abatido, jogado violentamente no chão. Pode sentir-se acabado, mas saiba que você não está destruído. Eu preguei aqui um dos sermões no final do ano passado sobre o Vale dos Ossos Secos. Acho que foi aqui. Gente, aquilo é uma cena extraordinária. Osso seco já misturado com outros ossos. Profetiza sobre os ossos. De repente, um movimento de osso batendo em osso, cada um procurando a sua conexão. Porque só Deus pode fazer isso. Só Deus pode restaurar, só Deus pode nos comunicar que nós não estamos destruídos. Um dia desse eu recebi esse negócio de videozinho, esses videozinhos não são de Deus. Meu filho mandou um videozinho para mim, rapaz, que cena horrível. Cena forte. Uma pancada. Não dá para ver aquele negócio. Mas olhando agora, vai ser útil aquela cena forte. Um cristão que é dividido no meio, está destruído, despedaçado. Uma vez eu encontrei um amigo meu, e ele estava viajando lá no interior de Pernambuco, com a mão do lado de fora. Não sei como foi que aconteceu, o outro carro foi, pegou e levou o braço dele. Estava sozinho, ele parou o carro, ele me contou, parei o carro e o que? Fui lá, voltei lá atrás, peguei o meu braço. Imagine, você pegar o seu braço. E ele pegou o braço, levou lá, e os caras costuraram lá, e ele ficou não sei quantos meses para o braço ter conexão de novo. E história interessante, tem que ver se acha esse camarada na internet. Para o cristão não tem, o pedaço, a cabeça está onde? Está ali, o braço está onde? Está lá. Porque o cristão não é destruído, ainda que ele seja esquartejado. Na China,
Eu conheci o Ben Yong, não sei se você lembra do Ben Yong. Naquela época que eu fiz seminário, ele vinha muito ao Brasil. Ben Yong, eles estavam com problema lá, o regime comunista chinês estava com problema. Ele matava os cristãos e os cristãos eram ressuscitados. E ele estava me contando para a igreja cheia, a PIB de Curitiba naquela época, acho que o Hermes estava lá, trabalhava no som naquela época lá. Lá na China, o Ben Yong é todo agitadinho, eles estão matando os cristãos, estão dividindo em pedaços, botando em lugares separados, porque se deixar no mesmo lugar, eles são ressuscitados. Acontecendo no século XX. Porque o cristão nunca será destruído. Não se precipite quando as coisas não derem bem. A Bíblia diz, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável, ele fornece ao cansado, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao quem está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas bem alto, como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se você entende que você é um vaso frágil, você está no caminho certo. Mas não adianta você simplesmente achar que é um vaso frágil se você não tem consciência de que você anda com o tesouro do Evangelho no seu coração. Aí tem um problema. Quando você é um vaso frágil, mas tem o tesouro do Evangelho, não se preocupe. Não andeis ansiosos. Porque eu tenho dentro de mim a preciosidade do Evangelho. Nós seremos pressionados por todos os lados, mas nós seremos fortalecidos por Deus. Quero convidar o pessoal do louvor para vir para cá e quero dizer a você que você pode até ficar perplexo, mas você encontrará esperança em Deus. Você pode até ser perseguido, mas você será amparado, cuidado pela presença de Deus. Você ficará abatido, mas você não vai ficar destruído. No dia do meu sepultamento, meu corpo vai estar aqui. Rapaz, vai ter um bocado de coisa aqui nesse lugar. Tem gente aqui que me considera pai. Pastor, eu vim aqui falar com o meu pai. Eu digo, diga, meu filho. Diga, minha filha. Tem gente que me considera o irmão mais próximo. Tem alguns que me consideram filho. Cuidam de mim, de vez em quando. Gente, esse negócio de fazer visita não é de Deus, não. Fui visitar uma pessoa ontem, 4 horas da tarde. Comi uma coisa gostosa, não vou nem dizer o que é, para não fazer inveja a vocês. Cuscuz com ovo frito, meu Deus. Aí saio, 4 horas. Vou em outro lugar, 5h30. Uma rosquinha de coco, que negócio. Comi. Saio, vou no pequeno grupo, chego lá, quando entra aquele cheiro gostoso daquele tempero de um cachorro quente, meu Deus. Você engordou nos pequenos grupos, que eu estou vendo aí. Pequenos grupos, grandes irmãos, é o que está acontecendo. Como é que eu vou perder essa barriga? Comi feito não sei o quê, mas o que é que tem a ver isso aqui?
Assim, quando eu morrer, gente, vai ser uma festa. Ele era meu pai, meu irmão. Eu vou ser o melhor pastor da face da terra. Coitadinho. Eu vou ser bonzinho, vou ser tudo isso. E se eu morrer espedaçado, então você não podia fazer isso. Mas eu fico tão feliz em saber que o meu corpo pode ser até abatido, mas eu não serei destruído. Gente, isso é maravilhoso. E nós vamos orar pelo seu motivo de oração, mas que você possa entender que a perplexidade da vida, as perseguições e o abatimento que a gente está sujeito a viver, não vão impedir que a gente encontre em Deus esperança, amparo, presença de Deus. Deus está conosco.